Sou o professor Rui Daniel Prediger, professor do Departamento de Farmacologia da UFSC, e agora vamos falar um pouco sobre os fármacos ansiolíticos que são usados então, no tratamento dos transtornos de ansiedade e também como hipnóticos. Então, como nós podemos ver, a lista é extensa de diferentes classes de fármacos que são utilizados. Alguns desses fármacos nós já tratamos na aula sobre antidepressivos, e por isso não abordaremos aqui novamente, como é o caso dos antidepressivos tricíclicos, os inibidores de MAO, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, basicamente, na aula de hoje, a gente vai abordar os fármacos benzodiazepínicos, né? Vamos dar especial ênfase a essa classe, uma vez que são os psicofármacos mais utilizados atualmente. Também falar um pouquinho sobre a buspirona e beta-bloqueadores. Então, esse é um quadro que apresenta, de maneira geral, que diferentes transtornos de ansiedade são tratados, né? A primeira escolha é feita por diferentes fármacos. E, na verdade, para vários transtornos de ansiedade, os fármacos de primeira escolha são antidepressivos, sejam eles antidepressivos tricíclicos, como é o caso da imipramina, como também inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é o caso da fluoxetina. Então, embora a gente tenha essa ideia de que todos os transtornos de ansiedade são tratados com fármacos benzodiazepínicos, isso não é verdade. Então, eles seriam fármacos de primeira escolha para o tratamento de ansiedade generalizada, por um período limitado a 4 semanas. Bem, o que são então os fármacos benzodiazepínicos? Eles começaram a ser produzidos na década de 60. Então, o primeiro benzodiazepínico produzido foi o clordiazepóxito, nome comercial Librium. Posteriormente veio o diazepam, o famoso Valium, o nitrazepam e assim sucessivamente. Atualmente no mercado existem mais de 40 fármacos benzodiazepínicos. Então aqui o nome do fármaco, alprazolam, e ao lado o seu nome, né, do fármaco aí de referência. Então o alprazolam, que é o frontal, o clonazepam, que é o Rivotril, esse é o principal fármaco dessa classe, o diazepam, que seria o Valium, e outros, né? Qual que é a grande diferença entre esses diferentes fármacos antidepressivos? É com relação à farmacocinética, principalmente quanto ao tempo de meia-vida, ou seja, o tempo que esses fármacos ficam no nosso organismo. Então, nós temos fármacos benzodiazepínicos de tempo de meia-vida mais curta, que é o caso do alprazolam, do bromazepam, que vão ter um tempo de meia-vida de 6 a 12 horas. Esses fármacos com tempo de meia-vida mais curto, normalmente eles vão ser utilizados como hipnóticos para induzir o sono, para evitar que no início da outra manhã tenha aquele efeito ressaca, né, que o fármaco ainda esteja no nosso organismo. Já os fármacos benzodiazepínicos de meia-vida mais longa, como é o caso do clordiazepóxito, do clonazepam, do diazepam, eles têm um tempo de meia-vida muito mais longo, né, que pode durar por vários dias no nosso organismo. Então, esses benzodiazepínicos com tempo de meia-vida mais longo, eles são indicados mais como ansiolíticos e também como antiepiléticos. Bom, embora exista essa diferença quanto ao tempo de meia-vida, se olharmos o mecanismo de ação desses fármacos benzodiazepínicos, o mecanismo de ação é similar. Então, eles possuem um sítio de ligação no receptor GABA-A para o neurotransmissor GABA. Então, esse é o principal neurotransmissor inibitório. Então, o GABA, quando se liga nesse receptor GABA-A, ele abre um canal de cloreto. E o cloreto, como ele está mais concentrado fora do neurônio, ele entra no neurônio. Então, existe um influxo de íons cloreto, aumentando a carga negativa no interior desse neurônio, hiperpolarizando esse neurônio e diminuindo então a chance, né, de disparo desse neurônio.
O que o benzodiazepínico faz é quando se liga também nesse receptor GABA-A, ele mexe com a cinete de abertura e fechamento desse canal. Então esse canal abre e fecha mais rapidamente, fazendo com que a quantidade de íons cloreto seja que entra pelo canal seja ainda superior. Então, na prática, o que o benzodiazepínico faz é potencializar o efeito do GABA, potencializar o efeito desse neurotransmissor inibitório e, com isso, hiperpolarizando ainda mais os neurônios. Então, é dessa forma que os benzodiazepínicos eles vão inibir o disparo dos neurônios. Então, como consequência, isso diminui a atividade cerebral, induz o sono, relaxamento muscular, diminui o estado de alerta, então promovendo as ações desejadas tanto como hipnótico como ansiolítico. Entretanto, né, o uso crônico desses benzodiazepínicos acaba por dificultar os processos de aprendizado e memória. Além disso, se utilizado em doses elevadas ou associações de benzodiazepínico, isso não faz sentido, né, realizar essas associações, uma vez que o sítio de ligação é o mesmo, embora eles apresentem tempos de meia-vida diferentes, mas a associação de benzodiazepínicos ou a associação do benzodiazepínico com um outro depressor do sistema nervoso central, como por exemplo o álcool, isso tem um grande risco, né, de deprimir áreas do sistema nervoso central que controlam funções vitais, levando a uma parada cardiorrespiratória e inclusive óbito. Bom, aqui então interações importantes, né, que devem ser evitadas quando se utiliza um benzodiazepínico. Então, evitar o uso de outros depressores do sistema nervoso central, como antihistamínicos, barbitúricos, como o fenobarbital, antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, nortriptilina, opioides, como codeína, morfina, fentanil e o etanol. Então, a associação desses depressores pode promover uma parada cardiorrespiratória. E além disso, existem fármacos que interferem com a farmacocinética dos benzodiazepínicos. Então, fármacos como a fluoxetina, o disulfiram, a eritromicina, eles aumentam os níveis dos benzodiazepínicos no nosso organismo, uma vez que eles inibem o metabolismo hepático dos benzodiazepínicos. Por outro lado, carbamazepina e fenitoína, eles aumentam o metabolismo dos benzodiazepínicos e com isso então diminuem os níveis desses fármacos no nosso organismo. Bom, um ponto importante a gente discutir é com relação aos benzodiazepínicos e dependência. Então, estimativas, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria estima que existam no mundo 50 milhões de pessoas fazendo uso diariamente de benzodiazepínicos. Então, esses fármacos são responsáveis por cerca de 50% de todas as prescrições de psicotrópicos. E atualmente, 1 em cada 10 adultos, né, vai receber ao longo da vida uma prescrição de benzodiazepínicos. E estima-se que cada clínico geral, né, muitas vezes essas prescrições são feitas por clínicos gerais, tem em sua lista cerca de 50 indivíduos dependentes de benzodiazepínicos e em muitos casos esses indivíduos gostariam de parar de usar o benzodiazepínico, mas ou não conseguem ou inclusive são estimulados, né, pelos seus médicos. Então isso serve de um alerta que a gente tem que ter uma precaução, né, e um cuidado então no uso desses benzodiazepínicos em função do risco de dependência. Então aqui, né, apresentando que aproximadamente 1 em cada 10 indivíduos que fizer uso de benzodiazepínico acaba desenvolvendo um quadro de dependência para esses fármacos. Bom, os problemas associados a esse uso crônico de benzodiazepínicos, então, como indutores, como hipnóticos, a indicação seria de uso por 2 semanas, como ansiolíticos, de 4 a 6 semanas. Então, períodos superiores a esse, a gente sabe que tem indivíduos usando benzodiazepínicos por anos, está associado
tanto à questão da dependência e a esses problemas, como uma sonolência excessiva durante o dia, que é o efeito ressaca, que a gente chama, piora da coordenação motora fina, então levando a acidentes com máquinas, acidentes de trânsito, problemas de memória. Então existem indivíduos idosos que desenvolvem um quadro de demência semelhante à doença de Alzheimer e muitas vezes até levam um erro de diagnóstico da doença de Alzheimer, quando na verdade são problemas de memória causados pelos benzodiazepínicos. E uma anestesia emocional, então fazendo com que a pessoa ela não reaja aos problemas, aos conflitos da sua vida. Então, existe uma estimativa de que 50% das pessoas que usar o benzodiazepínico por mais de um ano, ele ficará dependente dessa medicação e fará uso por 5 anos até 10 anos. Bom, a questão da dependência aos benzodiazepínicos, não existe um fármaco específico para fazer esse tratamento. Então, o que se sugere é a retirada gradual do benzodiazepínico. Então, reduzir 1/4 de dose por semana, fazendo uma retirada total dessa medicação de 6 a 8 semanas. É claro que o tempo para ocorrer esse desmame, essa retirada do benzodiazepínico, depende muito do tempo e das doses que a pessoa está usando esse fármaco. Uma outra opção é caso o indivíduo esteja usando benzodiazepínicos de meia-vida curta, como o bromazepam, o midazolam, inicialmente substituí-lo por um benzodiazepínico de meia-vida mais longa, como o clonazepam, o diazepam, e em seguida fazer essa retirada. E é importante, durante essa retirada do benzodiazepínico, medidas não farmacológicas, como psicoterapia, para evitar, inclusive, que durante essa retirada do benzodiazepínico o indivíduo desenvolva um outro tipo de dependência. E é muito comum desenvolver a dependência do álcool durante essa retirada do benzodiazepínico. Bom, como outras opções de ansiolíticos, principalmente na questão da ansiedade generalizada, nós temos a buspirona. A buspirona é um fármaco agonista do receptor 5-HT1A. Uma característica da buspirona é que ela necessita de um tratamento crônico, né, pelo menos 2 semanas para promover o seu efeito ansiolítico. Mas do ponto de vista de segurança, é um fármaco mais seguro que os benzodiazepínicos, com menos efeitos colaterais e sem risco de causar a tolerância e a dependência. E por fim, existe também o uso de beta-bloqueadores, principalmente para tratamento de fobia social. Um exemplo é o propranolol. Então, esse é um fármaco utilizado como antihipertensivo, mas que ao bloquear os receptores beta-adrenérgicos, principalmente no coração, ele vai diminuir aquela taquicardia, que é comum numa pessoa que está com uma ansiedade aumentada. Então, na prática, o que o propranolol faz é diminuir as respostas periféricas ao estresse e à ansiedade. Mas deve-se ter muito cuidado com o uso dos beta-bloqueadores, principalmente em pessoas que têm asma. Então, pessoas que têm asma, como o propranolol ele não é seletivo para os receptores cardíacos, ele também bloqueia os receptores beta-adrenérgicos do pulmão. E isso leva a uma broncoconstrição. Existem relatos de óbito de pessoas asmáticas que fizeram uso do propranolol. Aqui, então, nós temos um exercício na qual eu proponho uma discussão sobre a questão dos benzodiazepínicos, o seu risco de desenvolvimento de tolerância e dependência. E aqui, então, as referências recomendadas.